Olá, meu nome é Larry, dos canais A Verdade com Larry. E esse é mais um Pensando Oculto, novos temas. Hoje com o tema Ciência das Religiões e Ocultismo, com o professor Cídio Lopes de Almeida. Boa noite, professor Cídio. Boa noite. Boa noite, Arnaldo, nosso simbolista. Tudo Boa bem com noite. vocês? Tudo bem. Arnaldo, por favor, o Larry está deixando com você. Vá em frente aí. Olá. Dentro do quadro Pensando no Oculto, novos temas, dos canais A Verdade com Larry, temos hoje a presença do professor Cídio Lopes de Almeida, pesquisador doutorando em Ciências das Religiões na Faculdade Unida de Vitória, bolsista da FAPES. Destacamos que o objetivo dessa entrevista é explorar a complexa relação entre esoterismo, ocultismo e o método científico, especialmente no contexto europeu. Pretendemos analisar como essas práticas se desenvolveram desde o Renascimento até os dias atuais e como se relacionam com a ciência das religiões e as escolas de mistérios. Seja bem-vindo, professor Cídio. Por favor, faça a sua apresentação sobre si e o tema de sua pesquisa. Boa noite, Arnaldo. Boa noite, Larry. E boa noite a todos os que irão nos acompanhar nesta conversa. Eu tenho interesse já de certo tempo que transita entre filosofia, esta que a gente estuda na universidade, não, no meu caso, não é uma maneira de dizer, eu me dediquei entre uma graduação e um mestrado em filosofia, e, mais recente, a ciências das religiões como uma área de pesquisa científica, em que eu justamente tenho me desdobrado, interessado por investigar o que seria propriamente o tema da filosofia de vida, que vai ser aqui o ponto de contato da nossa conversa entre essa pesquisa que eu desenvolvo. Ela tem várias, por assim dizer, facetas. O tema específico do doutorado não é este, mas ele está contido dentro desta pesquisa aí que a gente desenvolve durante o período da formação. Sou professor de filosofia, tanto na escola básica, quanto em cursos de formação em nível de graduação, sempre em torno destas matérias que se conversam, que se dialogam, que é a filosofia, a teologia de cariz cristã católica, a educação, e, mais recente, essa abordagem da ciência das religiões. É um pouco essa a minha trajetória. Sim, professor Cídio, nós temos aqui algumas questões que gostaríamos de lhe fazer, né? Poderíamos começar com as perguntas? Sim, claro, vamos à conversa. Pois não. Então, temos a primeira questão, Renascimento e ciência. Como o esoterismo e o ocultismo se entrelaçaram com o florescimento do método científico durante o Renascimento? Quais foram as principais figuras e correntes que exploraram essa intersecção? Bem, o Renascimento, eu diria que foi um fenômeno que recebe este nome posteriormente a ele. Por volta de 1400, nas regiões mais ao norte da Itália, como Firenze, de um lado, e Veneza, lá do outro, da Península Itálica, nós tivemos uma atividade cultural que, muito depois, um professor de história alemão, Buckgarten, que denomina, isso já no século XIX, que denomina que aquele período chamou-se Renascimento. Mas esse período, para a nossa cultura e para o tema aqui em específico, em tela, que é o ocultismo, ele é uma fonte de referência importante porque ele tem um tipo de retomada de uma série de conhecimentos e, por uma série de fatores, havia meio que diminuído o seu cultivo nisso que a gente chama de Ocidente cultural e de Europa. Eu sempre faço questão de frisar, quando eu estou tratando desses temas, o distintivo Europa
e Ocidente europeu. Porque pouco sabemos, eu pessoalmente, né, pela minha formação, de outras tradições. A gente tem informações, eu pessoalmente, da minha formação, muito solta, de outras tradições, por exemplo, da Rússia, do leste europeu como um todo. Então, o que a gente acaba acessando numa formação universitária no Brasil está muito marcado por esta referência geográfica que vai até a Alemanha, contorna pela Itália, França, Espanha, Portugal, Inglaterra, e vem para o nosso Brasil, e sobretudo para a cultura universitária que a gente tem. Então, sempre eu vou estar referindo-me a esse contexto, que é tanto geográfico como cultural. E nesse contexto, então, do Renascimento, nós tínhamos um conhecimento hegemônico ligado à Igreja Católica, que tem as suas riquezas e as suas contribuições, mas nós tivemos, a partir de Firenze, a retomada de um conhecimento que, naquele contexto, era visto como algo do Oriente, porque transitava em pensadores, em escolas, situadas onde hoje fica a Síria, o Iraque, e que naquele período, digamos assim, constituía culturalmente um universo chamado Império Otomano. Esse Império Otomano estava em expansão, e em função desse processo de expansão, especificamente a queda de Constantinopla, que passou a se chamar Istambul, foi tomada por um sultão otomano, de sobrenome Murad II, se não me engano, e a partir desta cena histórica, por volta de 1450, como referência aqui, eu não sei as datas específicas, uma série de materiais e de textos e de bibliotecas, digamos assim, se desloca de Constantinopla para a Itália, tanto para a região de Ferrara, quanto depois Firenze. E aí temos um trabalho importante de tradução desses materiais em fontes gregas, sobretudo, e nós temos uma retomada de uma literatura sobre ocultismo em torno de Hermes Trismegisto, que vai fazer uma longa história até os nossos dias. Então, junto desta retomada desta cultura literária, nós temos no Renascimento um desejo de produzir novas metodologias de conhecimento que contrastavam a um modelo aristotélico que vigia na cultura cristã ocidental, católica, portanto, ali daquele contexto. Então, novas experimentações, novos ideais de percepção da realidade, nós conseguiremos encontrar muitas dessas fontes neste período. E daí a ideia de renascimento foi aplicada porque não só queriam retomar a literatura latina, às vezes a apreciação de renascimento foi construída em torno desse desejo, mas também se criou em torno, por exemplo, de Marcílio Ficino, que funda uma instituição muito interessante chamada Academia, na época se chamava Academia, depois foi denominada de Academia de Platão, e muitas vezes Academia de Firenze, mas essa Academia de Platão em Firenze, ela representa a retomada de uma literatura que, de certa maneira, irá inspirar uma série de atividades de pesquisa que vão criar aqui duas grandes tradições. Vai criar imediatamente toda uma tradição esotérica ou ocultista, vai se servir dessa literatura. E vão criar tradições que hoje em dia a gente olha para isso e a gente talvez não consegue rastrear de onde elas surgiram ou ressurgiram para nós. Mas a referência histórica, literária, é a partir disso e a partir de uma tradução específica, que foi o Corpus Hermético. Essa obra que tem uma história, uma rica história entre nós, pelo menos aí quase de 500 anos. Então, em torno dela, outras coisas irão surgir. A pesquisa acadêmica que se interessa por esse tema acaba indo a esse ponto para reconstruir essa referência que chega até nós. É claro que, a partir desse desejo, pensadores foram rastreando, conseguindo acesso a outras obras que circulavam de início no Império Otomano,
e que depois, em algum momento, nesses 400 anos, também chega na Índia e também chega em conhecimentos chineses. Então, nesse panorama de 500 anos, o tema do esoterismo, do ocultismo, acaba se relacionando com isso. Então, para início de conversa, eu diria que esta é a resposta para a questão, né? O Renascimento e a ciência. É curioso, e eu vou já encaminhando para encerrar essa primeira resposta, que durante um período, eu diria que pelo menos é de 1450, aqui como referência aleatória para a gente ter um marco temporal de pensar, nós temos alguns fenômenos. Um pouco antes, a esse 1450, aí no início do 1400, na virada do 1300, nós vamos ter o fenômeno da escrita sendo uma prática que vai substituindo uma oralidade como forma de transmissão de conhecimento. A Espanha, nesse sentido, é um lugar muito importante para se compreender isso. Você começa a transitar do rolo, como forma de escrita, para uma nova tecnologia da moda, que é um material chamado livro, que tinha uma coisa muito interessante, que era não ter um rolo contínuo de papel, mas ele tinha essa tecnologia da página. Isso era de deixar muitas pessoas desconcertadas, porque acostumado a ler continuamente, como que você interromperia a folha? Pois bem, essa invenção tecnológica na Península Ibérica cria o livro, que fica, sobretudo, em cima de uma mesa, e tem 4 pezinhos, por assim dizer, e que se assemelha a isto aqui, e que muitos que gostam de papelaria são apaixonados com esses tipos de cadernos, que remete a uma era mística do livro. Esse tipo de tecnologia permitirá uma série de revoluções, depois a impressão dele na tipografia. Então, esse contexto era misturado uma série de conhecimentos que, lá no 1700, irá se separar. No 1700, vai se separar com uma ideia de física, e a figura do Newton é importante, e a instituição social que o Newton desenvolve as suas pesquisas era a Real Sociedade de Ciência, Royal Society, inglesa. Pois bem, a Royal Society, que é fundada no 1600, junto com a Academia de Ciência da França, elas são herdeiras diretas desta academia que o Ficino fundou em 1450, aqui como referência histórica. Eu acho que é um pouquinho antes. E que depois vai ter a Academia do Cimento, ou do Conhecimento, italiano, e que depois terão várias outras academias não tão famosas como essas duas que foram fundadas no 1600. E esse ambiente era importante ser retomado do ponto de vista da pesquisa científica, porque nós vamos ter aí o que hoje nós chamamos de pré-digitação, de magia, de encantamentos, de teurgias, de alquimia, tudo isso vai estar junto. E, paulatinamente, isso vai sendo separado. Então, o método científico de Blaise Pascal, entre outros pesquisadores do método científico, o René Descartes, todos esses indivíduos vão produzindo uma separação desses temas, mas esses temas não são tão separados assim. E hoje em dia nós temos que o ocultismo, o esoterismo é uma coisa à parte, que um cientista, inclusive, procura se esquivar, não tratar, deixar de lado, porque não faria parte da ciência. A ciência ganhou uma autonomia a partir de 1700, e no século XIX ela aprofundou e amplificou isso de um jeito nunca visto, sobre os escombros dessa outra tradição, que vai sair de certos lugares e vai acabar tendo uma vida em outros circuitos, que não deixa de cessar. E são os circuitos ocultistas, esotéricos, espiritualistas, digamos, vão dar sequência a essa tradição e um outro espaço, e no século XIX esse outro espaço irá ser, no caso, por exemplo, da França, se a gente considera uma obra de um pesquisador chamado Said, Edouard Said, sobre orientalismo, nessa obra a gente vai conseguir identificar que a França passa a patrocinar sistematicamente
um conjunto de intelectuais, que seriam hoje as fundações de incentivo à pesquisa. Então, a França dá essa largada na frente. As sociedades de ciências, já da França, em 1600 e pouco, e da Inglaterra também, do 1600, serão espaços semi-financiados, não por ideia de Estado moderno, que não existia ainda, mas era financiado por aristocratas, como instituição de produção de conhecimento, que no século XIX vai ter suas transformações internas e se transformam no que hoje nós conhecemos como fundações de pesquisa. E nesse movimento, toda uma tradição de pessoas interessadas no ocultismo e no esoterismo fica de fora. Enfim, Renascimento e ciência é um pouco isso. Certo, perfeito. Agora temos a nossa segunda questão, separação e autonomia. A partir do século XVIII, o esoterismo e o ocultismo começaram a se distanciar da ciência convencional. Quais foram os fatores que contribuíram para essa separação e como essas práticas se desenvolveram de forma autônoma? Antes, quando a gente fala de ocultismo, aparentemente parece que não tem nada a ver com a ciência. No entanto, tem um pesquisador francês, chamado Pierre Hadot, contemporâneo, e ele se dedica a estudar, e ele é conhecido como helenista, justamente por se dedicar e por oferecer contribuições originais à comunidade de pesquisa científica de um período histórico que é um período ali, a partir do ano 300 até pelo menos o ano 27 a.C. 300 quer dizer, após Alexandre o Grande sair tomando tudo na reta dele, e a cultura grega passa a ser uma cultura não só de uma comunidade situada onde hoje existe a Grécia contemporânea, mas ele passa a levar aquela cultura para outras áreas, através da conquista militar pela guerra. Para esse autor, existe uma frase, ou uma ideia, melhor dizendo, que começa no século VI, se desenvolve por esse período do helenismo, e que chega aos nossos dias, e em algum momento ela bifurca. E que frase é essa? A frase, ela pode ser investigada em outros autores, como Anaximandro, Parmênides, mas ela é bem modulada numa frase que a gente não esquece facilmente, em Heráclito. E para este filósofo, Pierre Hadot, a frase de Heráclito é: a natureza ama se esconder. Às vezes a gente até decora essas partes do grego, mas isso é só para impressionar, a gente não sabe grego, não. É algo como Cryptestai, Physis Philei. E aí muitas vezes muda a ordem, mas a natureza ama se esconder. Essa frase enigmática para Pierre Hadot, ela é preciso ser abordada como o início da história das ciências. A obra que esse filósofo trata esse tema chama O Véu de Ísis. Esse nome que, obviamente, cria uma interpretação no meio esotérico e ocultista. Blavatsky, a meu ver, inscreveu na história a expressão Ísis, véu de Ísis. Então, inicialmente, o ocultista, o esoterista, pode achar que, e na obra de Pierre Hadot, com esse título, ele vai encontrar uma gama e uma ecologia de reflexões que ele está habituado se lendo Blavatsky, mas não é. A expressão seguinte do livro, que eu esqueci de anotar aqui, eu creio que seja uma história das ciências. Então, assim, o próprio título do livro cria esse paradoxo, porque a expressão véu de Ísis acaba mostrando-se em nossos dias, mais num outro circuito, mas o autor, um renomado acadêmico francês, pesquisador, e muito situado dentro do circuito da produção filosófica francesa. Então, ele não está tratando de esoterismo, e essa cultura acadêmica francesa, de certa maneira, tem um certo distanciamento do esoterismo e do ocultismo, como talvez aqui no Brasil nós conhecemos. Existem trabalhos produzidos sobre essas tradições, por exemplo, na École Normale Supérieure de Paris, em Paris,
sobre perspectivas de linguagem, de antropologia. Pessoalmente, já tive contato, mas não na forma que nós aqui no Brasil estamos habituados mais. E é curioso ele começar com essa ideia de ocultamento da natureza, porque ele desenvolve toda a sua reflexão passando por isso até os nossos dias. E nesse contexto da Grécia Antiga, ele destaca que, sobre esse desvendar o que está por detrás da natureza, nós teríamos dois símbolos arquetípicos, que ele adota como metáfora e vai passar a fazer análise com certa frequência, recorrendo novamente a essas duas figuras. Ele diz que haveria a figura de Prometeu, que, enquanto linguagem mítica, procura tratar desse desafio humano de descobrir a verdade sobre aquilo que a natureza está escondendo. Então, seria uma tradição, a de Prometeu, que rouba o fogo e distribui aos humanos, como símbolo do conhecimento, que se toma dos deuses e passa o conhecimento para os humanos. E é claro que na cultura grega esse tipo de atitude vai ser castigada e Prometeu será castigado por isso. Essa linguagem simbólica é possível nós derivarmos uma reflexão, uma crônica científica contemporânea do que significa ser castigado por obter o conhecimento. E existiria uma outra tradição que será a de Orfeu, e também desce aos infernos para saber os segredos da natureza e volta à vida. Essa tradição ligada ao Orfeu, para Pierre Hadot, ela vai ser retomada, e aí sim no século XVIII, no contexto do romantismo alemão e no contexto de uma filosofia da natureza. A filosofia da natureza, que é a nossa física contemporânea, é uma investigação com uma metodologia específica de arguição da natureza, para saber o que a natureza está escondendo de nós. Então, nesse sentido, Blaise Pascal, Francis Bacon, como referências aqui de pessoas que escreveram tratados sobre método científico, cada um nos seus tempos, e sempre estamos falando aqui agora de 1600 e 1700, como referência histórica, eles queriam fazer o que propriamente com seus métodos? Eles queriam arrancar da natureza alguma coisa, alguma verdade. E Pierre Hadot diz que este método, quando a natureza não revela, ele espanca a natureza para que ela dê a verdade para ele. É o método científico. Essa expressão, espanca a natureza para arrancar dela uma verdade, já cairia bem num outro movimento que tentou contrapor ao método científico de Blaise Pascal e de Francis Bacon, que foi a corrente do romantismo, como uma corrente de pensamento que, segundo Rudolf Safransky, não é Rudolf, Rudisk Safransky, o sobrenome é Safransky, sobre o iluminismo, diz que o romantismo é uma questão alemã, em reação ao iluminismo, que teve muito mais desenvoltura, inicialmente na cultura francesa, depois se espalha para outras culturas, mas ficou muito vincado e situado na cultura francesa. E uma das questões do romantismo foi implicar com o método científico. Goethe, por exemplo, escreve tentando se contrapor às descobertas de Isaac Newton, que até certo ponto meio que procurou ignorar o Goethe, que era um poeta, e o Newton se via como um grande matemático, um cientista, já se distinguindo e se demarcando desta outra linha de investigação. Então, Pierre Hadot destaca que a linha de Francis Bacon, Blaise Pascal, e até anterior a esses dois, de René Descartes, esses estariam sob o signo, por assim dizer, de Prometeu. Quer dizer, faria um vínculo que o autor Pierre Hadot faz no seu livro, com mais detalhes e digressões, não fazendo um salto lá da antiguidade para o 1600 e 1700, ele faz todo um caminho intermediário, literário, articulando para poder afirmar que esta metodologia do método científico, o saber é poder, né? Essa frase, que é de Francis Bacon, se não me falha a memória, eu posso confundir com Blaise Pascal, mas é de Francis Bacon. O saber é poder é um tipo de cultura que seria vinculado ao Prometeu, aquele que roubou o fogo
e vai arrancar a verdade de modos ardilosos dos deuses para os humanos. É claro que, ao associar isto no século XVIII, sem dúvidas, Pierre Hadot nos permite fazer depois uma consequência, que é aquilo que nós criticamos contemporaneamente, apreciamos, que este modelo de conhecimento gerou duas grandes guerras. Porque este modelo de conhecimento gerou o tal do conhecimento instrumental. E uma segunda tradição, que é dos poetas românticos, que foi a tradição de Orfeu, que queria investigar aquilo que a natureza tem escondido de nós, mas a trata com um certo respeito. Primeiro, porque, para essa tradição romântica, tem o seguinte paradoxo. Vai que eu saiba algo tremendo da natureza e eu não sei o que fazer com isso. Vai que a natureza me revele algo de tão importante e eu, por ser um ser limitado, faça alguma coisa equivocada com esse tipo de conhecimento, faça um erro equivocado. Ou seja, se a natureza me revela um tipo de conhecimento que me dá um poder que eu não estou preparado, é muito provável que eu vou sair batendo em tudo e fazendo um estrago danado. E a tradição literária que nos dá essa informação seria os românticos, que é uma tradição filosófica, poética, que tem uma origem na Alemanha, mas que também depois se espraia em outras culturas. Então, essa divisão ela é caracterizada nessas duas ideias que eu desenvolvi aqui. E, em torno do romantismo, portanto, nós podemos derivar um ecossistema de pessoas que leem e que escrevem, que mantém essa tradição místico-filosófica. Dentro da filosofia, eu tenho abordado essa tradição na perspectiva dos místicos, que e que são os mesmos textos, a mesma literatura que, por vezes, a gente chama de ocultistas ou de esotéricos. Há um trânsito aí, não há muita divisão propriamente desse grupo. Então, basicamente, é isto. E aí, eu termino a minha resposta dizendo que essa tradição romântica, pelo menos no que eu já li de Goethe, tem proposições, tem propostas que eu acho pertinente para os nossos tempos, e é pertinente para a ciência. E, nesse sentido, a ciência das religiões, que surge no século XIX, com Max Müller, tentando fazer uma leitura comparada de religiões e um desejo de um estudo científico dos fenômenos religiosos, que fosse capaz de não apagar, aqui num jeito provisório de dizer, de apagar algo que seria muito peculiar da religião. Porque outras leituras sobre o fato religioso estavam acontecendo, e acontecia numa perspectiva que produzia aquilo que Max Weber, eu creio que chamará de um desencantamento do mundo. As ciências tinham uma tendência de leitura que excluía essa outra possibilidade, né? Os adeptos aqui do orfismo, nessa leitura que o Pierre Hadot faz, essa leitura dos prometeicos tende a suplantar esta outra. E, até certo ponto, no século XIX, a vulgarizar de modo negativo essas outras leituras. Então, Max Müller chama a atenção que o fenômeno religioso poderia ser abordado por uma perspectiva científica, mas sem fazer esse apagamento daquilo que ela teria de mais singular. Eu ousaria dizer uma leitura do fenômeno religioso sem apagar a sua aura, pensando aqui numa ideia dos anos 20 do século passado, de Walter Benjamin, que aplicou esta ideia às artes. Para Walter Benjamin, a reprodução técnica da obra de arte acabaria com a aura da obra de arte. E ele nem conhecia o Ctrl+C e Ctrl+V. Acabaria com a aura de qualquer coisa, porque nós vamos reproduzindo de um jeito tão que a gente negligencia como aquilo foi produzido. Enfim, a separação, a meu ver, é esta, e a contribuição da ciência das religiões em poder abordar toda esta ecologia simbólica, essa semiosfera
de textos, livros, de pessoas que se dedicam a estas tradições, é exatamente recolocar o seu lugar de novo no espaço público da nossa convivência social contemporânea, de maneira que não seja colocado como se fosse algo de segundo plano. O esoterismo como algo que não pode entrar no universo acadêmico, porque a ciência é hoje o discurso válido, o discurso bom, o discurso que nós devemos nos dedicarmos a ele. A possibilidade de pesquisa no interior da ciência das religiões é exatamente de ressituar todo esse universo que mobiliza a condição de pessoas, que movimenta pessoas de vários jeitos. Obras, por exemplo, de Blavatsky, de um ponto de vista social, são fenômenos relevantes para a cultura humana, para a sociedade humana, para uma série de fatores. E aqui não se trata de ser um adepto dos ensinamentos desta escritora, mas se trata de perceber que, para além de um aspecto quase que de fé pessoal, são fenômenos objetivos. São fenômenos que têm uma parte significativa no espaço público verificável de modo objetivo, e que são fenômenos muito positivos para a nossa sociedade. Então, a ciência das religiões se dedica, por exemplo, neste caso específico, a fazer este movimento de recolocada, de retomada, e mesmo de indicação dos nexos dessa tradição que a ciência tenta esconder debaixo do tapete, dos nexos no próprio surgimento de ciência moderna. Todo cientista, quando procura algo, ele não procura algo conhecido, porque senão ele não é cientista. Ele procura algo que é desconhecido. A gente chama isso de hipótese, ou de problema de pesquisa. O que quer dizer isso? Nós estamos tentando descobrir uma coisa que não está ainda na literatura científica. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ainda está oculto. Só que jamais nós vamos utilizar essa expressão na ciência, porque a ciência não trabalha com ocultismo, né? Então, a ciência às vezes comporta como uma adolescência. E aí eu encerro por aqui esse comentário sobre a separação entre as duas tradições. Certo, excelente. Então, podemos partir para a terceira questão. Escolas e mistérios. As escolas e mistérios, com suas tradições antigas e rituais secretos, desempenharam um papel fundamental na história do esoterismo. Como essas escolas se relacionam com as práticas esotéricas modernas e quais são os seus principais legados? As escolas de mistérios, antes de nós conhecermos as instituições educacionais que nós conhecemos hoje em dia, que são instituições que nós chamamos de moderna, e que são instituições que, apesar de ter uma origem por volta de 1200 na Europa, no modelo de escolas vinculadas às catedrais, a escola e a universidade, como nós conhecemos, ela é fruto do século XIX para cá. Se a gente não tem essas escolas, essas instituições, como é que eram desenvolvidos os conhecimentos? Eram desenvolvidos em escolas, chamadas, muitas das vezes, escolas de mistérios. E aí a gente pode recorrer à Grécia Antiga e fazer uma lista delas. As duas principais do século V, que seria a escola que Platão fundou, chamada de Academia, depois o Liceu, fundado por Aristóteles. Lembrando que a escola de Platão durou aproximadamente 800 anos. Nós vamos encontrar Proclo no ano 300 da nossa era, que é um diretor de uma escola, de uma academia, da Academia de Platão. É uma história rica de idas e vindas, mas são 800 anos de uma escola, que, de certa maneira, foi fechada por um imperador quando uma outra escola começou a crescer, chamada cristão, o cristianismo. Em algum momento, entre o ano 300 e 400, foi decretado o fechamento dessas escolas, e a academia foi uma delas. Depois nós tivemos a escola estoica, o estoicismo, o epicurismo, como outra escola. Não foi propriamente uma escola, mas foi um movimento difuso, mas sobreviveu muito tempo. Os cínicos e, claro, os pitagóricos.
que acabaram sobre Pitágoras. Nós não temos fontes doxográficas, etc., da sua existência, mas se tem bastante coisa sobre escolas que se intitulavam pitagóricas, onde hoje é o sul da Itália, a Sicília e o sul da Itália. Então, essas escolas, sobretudo as pitagóricas, absorveram bastante elementos daquilo que se chamava os mistérios de Eleusis, que eram práticas na cultura grega, de iniciação e de transmissão e cultivo de conhecimento. Então, essas escolas, elas, eu diria que a gente pode dar um salto, e a própria academia, fundada por Marsilio Ficino, na Itália, imita um pouco esta modelagem que foi tendo-se acesso por literatura de como funcionavam essas escolas. Não só os mistérios de Eleusis, os mistérios órficos eram escolas de mistérios, mas até certo ponto a metodologia adotada, sobretudo pela Academia de Platão, na fase que nós chamamos de neoplatonismo, já na virada da contagem temporal que nós chamamos depois de Cristo, portanto, na época de Próclo, por exemplo, o próprio Próclo é um exemplo de uma apreciação profunda e radical sobre o pensamento de Platão numa perspectiva teológica. Portanto, essa escola também lidava com a ideia de mistério. E de mistério, para resumir a conversa, certos símbolos para Próclo, apresentado no pensamento de Platão, sobretudo na obra Parmênides, mas em várias outras, no diálogo platônico chamado Parmênides, a linguagem permitiria, através dos seus símbolos, mostrar uma face de algo que se estende ao desconhecido. Então, por si, isto é mistério. Eu faço, por exemplo, uma apreciação da maçonaria em nossos dias sob essa perspectiva, por exemplo. Então, as escolas de mistérios foram as instituições nas quais se desenvolviam e se passava esses conhecimentos sobre a realidade. Nós poderíamos dar um salto para outras culturas, porque esta reflexão está muito centrada na cultura europeia. E se nós pensarmos outras culturas aqui da América, nós vamos encontrar instituições de transmissões de conhecimento que utilizam do processo da iniciação. E se a gente fala de iniciação, nós estamos falando de um processo de mistério. Nesse sentido, podemos apreciar as culturas indígenas, aqui do Brasil, na sua forma muito específica, como também possuindo metodologias de mistérios em que você inicia as novas gerações em tradições de um conhecimento que não se mostra imediatamente. Então, escolas de mistérios, para além de ser uma coisa só de um pequeno circuito esotérico, é um fenômeno que interessa socialmente aos nossos dias. Por quê? Porque nos nossos dias nós estamos vivenciando um processo de profanação geral da nossa cultura, que é exatamente matar a ideia de que é preciso ser iniciado em alguma arte. A ideia falsa da internet, que está tudo aí, que está tudo no YouTube, é uma falsa ideia. Que tudo está compartilhável no WhatsApp, e que a verdade da realidade se resume a isto é uma vivência existencial rasa, que se reduz à superfície. E se reduz à superfície, não tem nada além da superfície. E isso a gente pode chamar de uma profanação. Isso já sou eu aqui fazendo a minha apreciação. Então, as escolas de mistérios, elas teve uma importância histórica na humanidade, porque era a forma como os humanos transmitiam conhecimentos, e em nossos dias, esses circuitos dos grupos esotéricos de estudos seriam uma variação dessas escolas esotéricas numa cultura mais urbana e com forte ligação com esta modernidade europeia. Aqui, não falando dos modos de iniciação que ainda persistem nas tradições indígenas, aqui do Brasil, andinas, etc. Então, escolas de mistérios não é um assunto só restrito a esse público. Se nós queremos falar de civilização, de modelo civilizacional,
é bom a gente olhar de novo para essa experiência humana. Ela é muito importante para os nossos dias, e, nesse sentido, o trabalho de vocês e o trabalho de outros círculos esotéricos que existem no Brasil, fazem coro a tradições majoritárias, como a própria tradição cristã católica e as tradições cristãs em geral. A tradição cristã eu conheço um pouco mais, e posso falar que nós falamos de uma metodologia de introdução ao mistério da fé. A gente usa a palavra mistagogia, inclusive, para isso. A proposta pedagógica adequada a essa introdução a um mistério é a mistagogia. E a mistagogia é utilizada em vastas atividades, em termos numéricos, da tradição católica, por exemplo. O processo, inclusive, da celebração do culto católico aos domingos, existe a expressão eis o mistério. Então, o tema do mistério, que muitas das vezes é colocado em segundo plano pela ideia de ciência pura, as ciências duras, as ciências matemáticas, não passa de uma mitologia que procurou excluir outras. Porque o grande cientista, o cientista pesquisador, sabe que esses planos estão muito próximos e cada um contribui com a vida social ao seu modo e são relevantes para a vida social como um todo, para o processo de uma sociedade saudável. Eles compõem esse universo e são todos importantes. É um pouco isso sobre as escolas de mistério. Ótimo.